Ok, aqui vamos fazer a inscrição de um polígono de gênero agora ímpar. Vamos inscrever um eneágono. Um eneágono que é um polígono com 9 lados. Um polígono regular com 9 lados. Ok. Lembrando, duas coisas são importantes. Primeiro, ou você irá encontrar a circunferência já pronta, ou vai ser dado o tamanho do raio ou o diâmetro para que você construa a circunferência, né, no qual você vai inscrever esse polígono. Bem, o processo de Rinaldi, até uma coisa que eu tenho que pesquisar, eu já vi em livros que já encontrei o nome como Rinaldini também. Isso aí eu vou pesquisar e confirmo. Rinaldini, Rinaldi, enfim, já vi livros com Rinaldi e Rinaldini. Agora, o processo de um polígono, de inscrição de um polígono de gênero ímpar, ele vai diferir somente num detalhe. E esse detalhe que eu vou destacar bastante aqui. Tá, no polígono de gênero par, o que a gente faz? Por exemplo, um dodecágono, você tem 12 lados, e aí você divide por 2, e você vai dividir o diâmetro da circunferência em 6 partes. Isso não acontece na construção de polígonos do gênero ímpar. Por exemplo, aqui, nessa construção, um polígono de 9 lados, nós vamos dividir esse diâmetro, deixa eu nomear esses pontos aqui, A e B, nós vamos dividir esse diâmetro em 9 partes, né? Por quê? Nós estamos escrevendo um eneágono. Então, primeira etapa, uma reta auxiliar, lembrando que a amplitude desse ângulo pode ser qualquer uma, né? Mais aberta, mais fechada, enfim, não importa isso, né? Com o compasso nós vamos traçar 9 segmentos a partir do ponto A. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No extremo do último segmento, agora com par de esquadros, nós vamos traçar paralelas para dividir o diâmetro em 9 partes. Então aqui ligamos o ponto B ao último segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui a nona parte. Ok, está aí nosso diâmetro dividido em 9 partes. Vamos nomear isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Eu vou colocar letras aqui, ó. Perdão, vou colocar números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Agora com o compasso, a ponta seca em B e abertura igual ao diâmetro, aqui no ponto A, nós vamos traçar 2 arcos de circunferência. Nós temos aqui o primeiro, a partir de A. Agora, ponta seca em A, mesma abertura.
vamos traçar aqui esses dois arcos de circunferência. Determinando nas interseções 2 pontos. Vou chamar aqui esse ponto de X e vou nomear aqui esse ponto de Y. Ok. Agora, nesse momento é que vem a diferença na construção de um polígono de gênero par e gênero ímpar. No gênero ímpar, nós vamos, a partir tanto de X como de Y, traçar retas, né, ou segmentos onde você for parar. Eu vou traçar retas ligando o quê? Os pontos ímpares. Então, aqui eu começo a partir de X, eu vou ligar X ao ponto 1. Feito aqui o primeiro segmento. X agora, ficou horrível isso aqui. Escapou. Eu vou refazer aqui. Cuidado com isso. Ok. Você vê aqui que ficou bem péssima essa construção, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, a partir de X, eu vou para o ponto 3 até intersectar a circunferência. Segundo, aqui, a partir de X, eu pulo 4, vou para o 5. Até intersectar, prolonga até intersectar a circunferência. 6, 7. 8, 9. Estou enfatizando bem todas essas retas aqui. Elas são prolongadas, são construídas a partir do ponto X, prolongadas até a circunferência, passando pelos pontos ímpares. Agora, a partir de Y, vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 3, prolongo até intersectar a circunferência, 4, 5, 6, 7, e a última reta passando pelo ponto 9. Ok, então nós temos aqui esse ponto e esses pontos. Observa bem aqui, eu tenho, para não marcar erroneamente, esses pontos nada mais são do que os vértices do meu polígono. Agora, para finalizar a construção, a gente vai ligar esses pontos. Então, tem aqui primeiro lado, segundo, terceiro lado, quarto lado, quinto, sexto, sétimo lado, oitavo, e o último lado do nosso eneágono.
É uma construção também trabalhosa, mas com bastante calma. É linda. Conferindo agora a quantidade de lados, né, desse polígono regular, nós temos aqui ó, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Vamos nomear os vértices, já tenho aqui o A, então eu vou ter C, D, E, F, G, H, I e o J, ok? Só para enfatizar bem, na hora de construir um polígono do gênero ímpar, se nós estamos construindo um n-ágono com 9 lados, você divide o diâmetro em 9 partes. E aí, a partir desses dois pontos x e y, você vai ligar aos pontos ímpares até intersectar a circunferência. Então eu tenho aqui ó, do x ao 1, do x ao 3, até a circunferência, do x ao 5, ao 7 e ao 9. E aí fazendo a mesma coisa a partir de y. Do y ao 1, do y ao 3, do y ao 5, né? E sucessivamente. Um grande abraço e uma boa prova.
Ok, aqui vamos fazer a inscrição de um polígono de gênero agora ímpar. Vamos inscrever um eneágono. Um eneágono que é um polígono com 9 lados. Um polígono regular com 9 lados. Ok. Lembrando, duas coisas são importantes. Primeiro, ou você irá encontrar a circunferência já pronta, ou vai ser dado o tamanho do raio ou o diâmetro para que você construa a circunferência, né, no qual você vai inscrever esse polígono. Bem, o processo de Rinaldi, até uma coisa que eu tenho que pesquisar, eu já vi em livros que já encontrei o nome como Rinaldini também. Isso aí eu vou pesquisar e confirmo. Rinaldini, Rinaldi, enfim, já vi livros com Rinaldi e Rinaldini. Agora, o processo de um polígono, de inscrição de um polígono de gênero ímpar, ele vai diferir somente num detalhe. E esse detalhe que eu vou destacar bastante aqui. Tá, no polígono de gênero par, o que a gente faz? Por exemplo, um dodecágono, você tem 12 lados, e aí você divide por 2, e você vai dividir o diâmetro da circunferência em 6 partes. Isso não acontece na construção de polígonos do gênero ímpar. Por exemplo, aqui, nessa construção, num polígono de 9 lados, nós vamos dividir esse diâmetro, deixa eu nomear esses pontos aqui, A e B, nós vamos dividir esse diâmetro em 9 partes, né? Por quê? Nós estamos escrevendo um eneágono. Então, primeira etapa, uma reta auxiliar, lembrando que a amplitude desse ângulo pode ser qualquer uma, né? Mais aberta, mais fechada, enfim, não importa isso, né? Com o compasso nós vamos traçar 9 segmentos a partir do ponto A. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No extremo do último segmento, agora com par de esquadros, nós vamos traçar paralelas para dividir o diâmetro em 9 partes. Então aqui ligamos o ponto B ao último segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui a 9ª parte. Ok, está aí nosso diâmetro dividido em 9 partes. Vamos nomear isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Eu vou colocar letras aqui, ó. Perdão, vou colocar números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Agora com o compasso, a ponta seca em B e abertura igual ao diâmetro, aqui no ponto A, nós vamos traçar 2 arcos de circunferência. Nós temos aqui o primeiro, a partir de A. Agora, ponta seca em A, mesma abertura.
Vamos traçar aqui esses dois arcos de circunferência. Determinando nas interseções 2 pontos. Vou chamar aqui esse ponto de X e vou nomear aqui esse ponto de Y. Ok. Agora, nesse momento é que vem a diferença na construção de um polígono de gênero par e gênero ímpar. No gênero ímpar, nós vamos, a partir tanto de X como de Y, traçar retas, né, ou segmentos onde você for parar. Eu vou traçar retas ligando o quê? Os pontos ímpares. Então, aqui eu começo a partir de X, eu vou ligar X ao ponto 1. Feito aqui o primeiro segmento. X agora, ficou horrível isso aqui. Escapou. Eu vou refazer aqui. Cuidado com isso. Ok. Você vê aqui que ficou bem péssima essa construção, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, a partir de X, eu vou para o ponto 3 até intersectar a circunferência. Segundo, aqui, a partir de X, eu pulo 4, vou para o 5. Até intersectar, prolonga até intersectar a circunferência. 6, 7. 8, 9. Estou enfatizando bem todas essas retas aqui. Elas são prolongadas, são construídas a partir do ponto X, prolongadas até a circunferência, passando pelos pontos ímpares. Agora, a partir de Y, vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 3, prolongo até intersectar a circunferência, 4, 5, 6, 7, e a última reta passando pelo ponto 9. Ok, então nós temos aqui esse ponto e esses pontos. Observa bem aqui, eu tenho, para não marcar erroneamente, esses pontos nada mais são do que os vértices do meu polígono. Agora, para finalizar a construção, a gente vai ligar esses pontos. Então, tem aqui primeiro lado, segundo, terceiro lado, quarto lado, quinto, sexto, sétimo lado, oitavo, e o último lado do nosso eneágono.
É uma construção também trabalhosa, mas com bastante calma. É linda. Conferindo agora a quantidade de lados, né, desse polígono regular, nós temos aqui, ó, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Vamos nomear os vértices, já tenho aqui o A, então eu vou ter C, D, E, F, G, H, I e o J, ok? Só para enfatizar bem, na hora de construir um polígono do gênero ímpar, se nós estamos construindo um n-ágono com 9 lados, você divide o diâmetro em 9 partes. E aí, a partir desses dois pontos x e y, você vai ligar aos pontos ímpares até intersectar a circunferência. Então, eu tenho aqui, ó, do x ao 1, do x ao 3, até a circunferência, do x ao 5, ao 7 e ao 9. E aí fazendo a mesma coisa a partir de y. Do y ao 1, do y ao 3, do y ao 5, né? E sucessivamente.